Como ter uma equipe com visão de dono e altamente motivadas para bater a meta? Na verdade, essa é uma das principais dores, né, de todo mundo que eu falo, que é como que eu tenho minha equipe com a visão de dono. Realmente, não é fácil se você não tiver conhecimento para fazer. O meu nome é Luiz Francisco, eu empreendo desde os 23 anos de idade, há 26 anos, e eu falo que uma das coisas que mais me levou a ter mentoria e a conhecimento e a ter sucesso foi aprender a como criar uma cultura de vendas e a como criar processo para deixar as pessoas com a visão de dono. Meu principal objetivo em qualquer projeto que eu monto é exatamente esse. Eu já tive mais de 10 startups, eu com 25 anos de idade tinha mais de 10 mil vendedores, com 30 anos, 30 mil vendedores, treinei mais de 300 mil pessoas, gerei mais de 2 bilhões de reais de vendas, com equipes espalhadas por todo o país, e tudo isso só aconteceu pela metodologia que nós usamos dentro das nossas empresas até hoje para gerar cultura e liderança e um processo onde todos dentro da nossa cultura organizacional têm uma visão de dono. Mas muita gente erra. E elas erram por um motivo simples, né, de contratar pessoas, e isso começa na contratação, que é a regra do primeiro quem, que a gente já falou aqui em uma aula, contratar pessoas com qualquer perfil. E isso é um erro comum, né, porque a gente contrata as pessoas apenas por necessidades e essas pessoas, sem avaliar se ela tem a mesma crença que a gente tem e se acredita naquilo que a gente acredita. E, consequência, ter pessoas relaxadas. A gente não explica o propósito e a missão, a gente tem metas confusas ou irrealistas, né? E definir metas impossíveis de serem atingidas, sem ter como medir essas metas também, dar a meta, não mede a meta, enfim, não existe nenhum feedback, nem positivo ou negativo. Isso vai deixando com que a equipe vai ficando cada vez mais displicente, na verdade. Então, e não reconhecer os esforços, né? E nem reconhecer a liderança da equipe. Então, esse é um erro comum, porque a gente só dá atenção aos erros e nunca aos acertos. E a consequência disso são funcionários desmotivados, que se sentem que seu esforço nunca é valorizado, desempenho abaixo do esperado, né? Porque ninguém vê vantagem em se esforçar mais. Você tem um clima organizacional ruim e uma alta insatisfação da equipe. Então, outro erro muito comum é criar, quando a gente não tem tudo isso que eu falei aqui, quando a gente cria metas confusas, quando a gente não reconhece o trabalho, quando a gente não explica propósito e missão e quando a gente contrata qualquer tipo de pessoa, sabe o que acontece? A gente cria um ambiente de trabalho baseado em pressão, porque você começa a ficar muito irritado de estar gastando dinheiro com uma folha e as coisas não acontecem, a equipe está desmotivada porque estão sendo geridos de uma maneira errada, e um dos principais motivos que às vezes, quando dentro da mentoria, ou até quando a gente entra dentro de uma empresa que as pessoas perguntam, Luiz, eu estou com um problema de vendas, e em 60% dos casos o problema é a gestão da equipe e não as vendas. As pessoas não têm processo, as pessoas não estão no lugar certo e não estão sendo geridas de uma maneira correta. Então, quando a gente cria um ambiente baseado na pressão, né, a gente comete o erro comum de liderar pelo medo, a gente fica ameaçando demissão se não tiver o resultado. Olha, esse último mês, se eu não tinha essa meta esse mês, está despedido. Como é que a pessoa fica? Que nem teu filho, né? Se não atingir nota, vai de castigo. Já ferrou já o emocional dele. Né? Já vai preocupado, já vai na prova pensando no castigo. Não é a maneira certa nem de educar, muito menos de treinar. E a consequência disso são funcionários que trabalham apenas para evitar punição, sem motivação real. Criatividade e inovação são bloqueadas, pois ninguém quer arriscar a errar. E a gente só aprende errando. Então, quando a gente tem uma empresa com visão de dono, a gente tem que entender, ou seja, você que está montando aí, que está me assistindo agora, nunca errou. A gente só aprende sobre a tentativa e erro. Por isso que eu sou muito a favor de mentoria, porque eu gosto de aprender com o erro dos outros. Mas tem gente que gosta de aprender com os próprios erros. Só que aí você tem que deixar errar. Né? Eu tenho uma frase que diz assim, né? O inteligente aprende com os próprios erros. O sábio aprende com o erro dos outros. E é para isso que serve a mentoria, para te tornar sábio. Então, a gente cria com isso um clima tóxico, né, dentro da empresa. O erro mais comum que eu vejo em todas as empresas é falta de treinamento semanal e mensal. Quando
O pessoal entra no nosso hub de treinamento, a gente tem um formulário. E nesse formulário, nesse onboard, a gente pergunta qual foi a última vez que você treinou a sua equipe. Não é raro a pessoa falar assim, 6 meses atrás, esse ano ainda não, não lembro, nunca treinei. Empresa que fala assim, treino toda semana, é aquela empresa que já quer escalar, aquela que está tudo certo, ela só está aqui para entender quais são os novos processos para ela crescer mais ainda, mas são raras essas empresas. E quando a gente não tem um sistema de treinamento, uma metodologia de ensino, a gente está esperando que nossos funcionários aprendam com os erros sozinhos, por osmose, um com o outro, né? E isso é muito ruim. Então, a gente deixa funcionário inseguro, com medo de errar, baixa produtividade, alto turnover, que é quando tem muita gente entrando e saindo, né? Porque não ensina. E as pessoas gostam de aprender. Porque às vezes é um negócio que você ensina um dia, o cara lembra, aumenta o resultado, ele fica feliz porque ele vai cumprir a meta. E também criar recompensas que não motivam a equipe. Bônus, incentivos que não fazem sentido nenhum, vejo muito, né? Então a consequência disso é pouco impacto no engajamento, funcionários insatisfeitos e investimentos incentivos sem ter um retorno de performance. Agora, Luiz, bom, qual é o jeito certo? Ao contrário disso, se você se identificou com qualquer coisa que eu falei, você vai ter que fazer o contrário disso. Agora, presta atenção aqui, para de olhar no celular, para de mexer no WhatsApp. Se você está gastando 15 minutos para estar aqui comigo, então eu peço que você até pegue o papel e a caneta e comece a anotar tudo aqui que eu vou te falar. E se você precisar, você pausa, volta, mas anota. Tá? Primeiro, contrate pessoas com perfil empreendedor. Tenham proatividade, autonomia na tomada de decisão, sejam orientados para resultado e não apenas por tarefas, tá? Se sintam responsáveis pelo crescimento da empresa e que busquem um desenvolvimento contínuo e tenham fonte de aprendizado. Pergunta, qual foi o último livro que você leu? Qual foi seu último resultado positivo? O porquê você deve fazer parte da minha equipe? São algumas perguntas. O que você assiste? Você assiste Netflix? Você assiste muito Netflix? Faz algumas perguntas de pegadinha. Como é que é você série? Você gosta de série? Qual é a série que você mais gosta no Netflix? Me dá 5 séries legais. Agora me dá 5 livros legais. 5 podcasts que você assiste. Você vai saber que tipo de conteúdo ele está colocando para dentro. Então, alinhe a cultura da empresa, ou seja, a cultura da sua empresa, com propósito e missão clara. Construa uma cultura de pertencimento. Seus colaboradores, por que nós chamamos Rainmakers? Todo mundo aqui se sente um fazedor de chuva, faz acontecer. A gente tem um senso de pertencimento dentro da nossa equipe. E você tem que criar isso com seus colaboradores. Eles precisam sentir que eles fazem parte de algo maior. O porquê que eles estão acordando de manhã? Imagina você hoje, que você tem sua empresa, ou você quer ter sua empresa, provavelmente você quer criar algo, fazer algo. Isso é importante. A pessoa que está dentro da sua equipe, ela tem que saber a importância dela dentro daquele processo. Então, deixar claro como cada meta impacta a empresa e os clientes. Então, comunique visão, objetivos, sempre de maneira constante e mostrando como o trabalho de cada um contribui para o negócio. Tá? Porque se a sua equipe não sabe exatamente o que ela precisa alcançar e qual o impacto do seu trabalho, dificilmente terá motivação para cumprir meta. Bom, isso eu não preciso falar, mas defina metas, né, mensuráveis e que as pessoas possam alcançar. Como é que eu faço isso na equipe? O cara acabou de entrar e eu tenho um cara mais sênior. Eu peço a meta de cada um na reunião mensal. Qual é a meta que você vai atingir esse mês? Tal. Aí às vezes eu não aceito. Não, isso aqui está muito fácil para você. Mas eu gosto de meta que as pessoas possam bater. Aquela que dá um esforçozinho, que não deixa na zona de conforto. Mas se eu dou uma meta imbatível, eu não tenho a sensação da dopamina no final do mês e aí a gente não vai para a meta seguinte. Se ele não bater, eu vou saber porque ele não bateu, aonde ele precisa melhorar. Porque você é um gestor, um mentor de pessoas. Né? Essa é a função de um líder. Então, como é que funciona? Tem um método que a gente usa que chama o SMART, né? Que é a meta ela precisa ser específica, qual é o objetivo exato, mensurável, como sabemos que foi atingido, A de atingível, a meta é realista, R, ela é relevante, ela contribui para o crescimento da empresa e T, qual é o prazo para alcançar. Então, SMART, né? Ou seja, é específica, ela é mensurável, ela é atingível, ela é relevante e ela é temporal. 30 dias, 40, 50, 15, 10? Então, pessoas com visão de dono, elas precisam ser reconhecidas pelo seu esforço, tá?
Então aí você vai criar um ambiente de alta performance e com meritocracia. Então você vai recompensar a performance não apenas como tempo de casa, mas criar um sistema de bonificação para essas pessoas com metas atingidas. E aí com comissão e participação nos lucros. Isso é muito importante, tá? Lembra, estão 3 pilares. Alguém para se espelhar, sistema de treinamento intenso e um bom plano de remuneração. Como é que você quer reter um cara se você não quer dividir o lucro quando a empresa bater as metas? Isso é muito importante. Então, você tem que dar autonomia para quem entrega resultado. Porque ele vai crescer, você tem que ouvir. Porque às vezes nós aprendemos muito com uma equipe que tem a liberdade para errar e a liberdade para ter criatividade. Isso é muito importante. E uma equipe motivada, ela precisa saber aonde pode melhorar e como ela pode crescer dentro da empresa. Um outro ponto, gente, é feedback. Eu vejo muita gente que, beleza, começa mês, faz mês, não tem feedback positivo como cultura da empresa. As pessoas só crescem quando você dá um feedback sobre o trabalho dela. Então, o feedback contínuo é uma cultura de desenvolvimento de pessoas. Então, implemente uma cultura de feedback, elogie os pontos fortes e pontos positivos. Dê feedbacks construtivos mostrando um caminho para a evolução, como é que ela poderia melhorar. E estabeleça planos de desenvolvimento individual para cada colaborador. Cada colaborador, você reúne ele a cada 90 dias e você faz as perguntas do que? O que você está fazendo hoje que você poderia fazer melhor? O que você está fazendo hoje que você tem que parar de fazer? E o que você gostaria de continuar fazendo. Ou seja, perguntas que você pergunta como é que tá, como é que foi, ou seja, você faz uma análise individual a cada 90 dias de cada colaborador, tá? Então, nem todos são motivados por dinheiro. Algumas pessoas valorizam crescimento profissional, flexibilidade e novos desafios, que é muito importante. Por que a cada 90 dias é legal ter uma conversa? Porque no meio, às vezes, você se perde muita coisa. E tem aquela conversa de, cara, o que você está fazendo aqui que está te atrapalhando, que você tem que parar de fazer? O que você faz muito bem que você queria fazer mais? Ou quais são as suas metas? Como é que você está se sentindo dentro da equipe? É muito importante a gente fazer isso a cada 90 dias, tá? E aí, gente, os incentivos. Vou colocar alguns exemplos que eu anotei aqui de exemplos de incentivos fiscais, são bônus de incentivos eficazes, que são bônus financeiros para quem bate meta. Eu gosto muito de viagem, experiência, sempre dei muita viagem, experiência. Plano de crescimento dentro da empresa, tá? E, por exemplo, flexibilidade. Aqui eu gosto muito do home office de sábado e domingo aqui na empresa. Né? A gente tem muita flexibilidade com relação a isso. Fora isso, a gente gosta mesmo de dar experiência por resultado e que todo mundo esteja aqui dentro de casa, tá? Então, ninguém gosta de ser apenas mais um dentro da empresa. Equipe com visão de dono precisam sentir que as suas decisões e ações têm impacto direto nos negócios. E o último caso e última coisa, para você ter isso, para você ser autogerenciável, dê autonomia. E mostre a eles que essa autonomia dá um impacto real. Então, dê espaço para inovação, acredite nas ideias, é claro, crie um conselho, aposte, coloque a sua experiência junto com a experiência dos seus melhores funcionários. Deixe claro que cada um é uma peça-chave para o desenvolvimento, lembra? As pessoas certas nos lugares certos. E empodere os líderes internos. Eu nunca gosto de contratar ninguém que vem daqui para um cargo. Eu sempre gosto de ter uma escola, uma cultura de base que as pessoas vão ascendendo dentro da empresa até os cargos superiores, tá bom? E se você chegou até aqui e quer fazer o seu negócio crescer, mas não sabe como, ou sente dificuldade na área de venda, gestão, engajamento com a equipe, ou precisa de acesso a crédito, a fundo de investimento, eu vou deixar aqui uma oportunidade para você. Clicando no botão aqui embaixo, ou mandando uma mensagem no meu Instagram, quero a oportunidade, você vai receber uma mensagem com um dos especialistas do meu time de crescimento de empresas e receber um direcionamento para o seu negócio de como atingir seus principais objetivos. Portanto, não perca a oportunidade e pare de deixar dinheiro na mesa, porque eu tenho certeza que se você dispensar de 10% a 20% dos seus funcionários, a sua empresa fica melhor. Se você começar a implantar tudo isso aqui, você dobra, triplica o seu faturamento.